Boa tarde a todos, Deus te abençoe, louvado seja o Senhor por mais esse dia, por mais esta tarde, amém? Este é o dia que o Senhor fez, louvado seja o Senhor por isso. E eu não posso esquecer hoje de dar os parabéns para as mulheres, no Dia Internacional das Mulheres. A Igreja do Porto de Cristo parabeniza todas vocês, em nome de Jesus. Você que tem sido uma coluna na tua casa, você que tem sido uma mulher que tem lutado, que tem batalhado, que tem orado, que tem colocado a sua fé no Senhor, esperado no Senhor, eu quero desejar a você, em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre oração. Muitas pessoas têm dificuldade em orar. Muitas pessoas não entendem que orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Orar é como quando nós temos intimidade com alguém, nós então nos sentamos e conversamos com essa pessoa, né? Nós encontramos ela na rua e conversamos com essa pessoa. Nós estamos trabalhando e encontramos com essa pessoa e paramos para dar um oi, para dar um abraço, para bater um papinho rápido ali, né? Então, orar é isso. Orar, nós oramos o tempo todo. Nós estamos com o Senhor o tempo todo. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade em orar. Elas não entendem que orar é algo muito simples. Orar deve fazer parte da nossa vida. Orar deve ser algo, né, para nós simples como respirar. Assim como nós respiramos. Amém? E eu quero falar sobre isso hoje. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, para que elas possam entender e compreender a Tua palavra. E principalmente, Senhor, que ela possa descer ao coração delas de uma maneira simples, em nome de Jesus, que elas possam colocar em prática e viver a Tua palavra, para ser como aquele homem, aquela mulher sábio ou sábia, que construiu a sua casa sobre a rocha, porque pratica a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos lá, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 11. Jesus, ele ensinou que nós devemos não só orar, mas perseverar em oração. E quando os discípulos de Jesus chegam até ele, dizem assim, lá no capítulo 11 de Lucas, abra sua Bíblia, você que tem uma Bíblia, você que tem aí no seu celular e consegue abrir, abra ele aí e vamos lá no Lucas capítulo 11. Muito importante você conhecer a Bíblia, muito importante você conhecer o Novo Testamento, você ter prática com a palavra de Deus, você saber onde estão os livros. E isso com o tempo a gente adquire, não é de um dia para o outro, mas é importante você já ir buscando isso. Outro dia me perguntaram, né? Ai, pastor, eu quero comprar um inário, eu quero comprar uma Bíblia. Vai lá no Google e digita Bíblia, preço, e vai aparecer das mais baratas às mais caras. Amém? E hoje você compra tanto uma Bíblia ou um inário por um preço muito baixo, muito baixo. E eles entregam na tua casa. Então isso é bem fácil e bem barato, né? Hoje uma Bíblia, aí você com 20 reais você compra uma Bíblia, né, pela internet. Então é bênção, amém? É bênção você ter uma Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela palavra dele, palavra que nos ensina, que nos edifica, que é luz para os nossos pés. Amém? Nós acordamos de manhã, lemos a palavra do Senhor, ela já orienta, já dirige o nosso dia. Isso faz parte de disciplinas espirituais que nós devemos ter, como a oração. A oração é uma das disciplinas que nós devemos ter devemos praticar, viver na nossa vida cristã. A oração, a leitura da palavra é outra, a meditação na palavra é outra, o jejum é outro e alguns outros que nós poderíamos citar aqui. Amém? Vamos ler lá então, Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha só, os discípulos de Jesus, eles haviam percebido que aqueles homens que seguiam a João Batista, porque ele tinha os seus discípulos, aqueles que o seguiam,
João havia ensinado esses homens a orar. Então nós também queremos aprender a orar. Mas eu quero fazer uma observação primeiro aqui. Nós vamos ler agora aqui a oração do Pai Nosso na sequência. Entenda bem, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo. Por exemplo, em determinado momento da oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Então, isso não é para ser orado de uma maneira mecânica. Então, essa oração do Pai Nosso, ele é um modelo para que nós possamos aprender a orar. Porque não adianta eu orar o Pai Nosso e dizer perdoa os meus pecados, os nossos pecados, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os outros, se eu não perdoei. A oração diz isso, mas eu de fato perdoei? Então Jesus diz assim para eles, fechando parênteses aqui, então lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele ensina que na oração nós devemos adorar, exaltar, glorificar, honrar a Deus, o Pai. E nós devemos pedir para que o reino dele venha, a vontade dele se estabeleça, não a vontade dos homens. Não é um momento onde está dizendo assim, olha, você não vai poder orar a tua vontade, você vai só orar a vontade de Deus. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas ela está dizendo para que nós peçamos em oração que o reino de Deus, que venha o reino de Deus, que a vontade dele se estabeleça, e não a vontade dos homens, do mundo. Então, nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós entronizamos o Senhor. Nesse momento pode ter até louvor. Algumas pessoas lembram de uma música, de um hino, e adoram ao Senhor com louvor, entronizando a Deus, adorando a Deus, porque a palavra de Deus também diz que Ele habita em meio aos louvores, né? E que o oposto, muitos falam isso, né? Nós podemos também falar isso, que o oposto da murmuração é a adoração. Então você vai enfrentar um dia difícil, você vai enfrentar um dia de lutas, comece já adorando. Não levante da tua cama já dizendo, ai meu Deus, eu tenho que enfrentar esse dia, como que eu vou fazer agora, porque tudo nunca dá certo. Não, feche a sua boca para essas palavras de maldição, de autoimprecação, e comece a adorar a Deus. Comece a glorificar a Deus, comece a dizer que este é o dia que o Senhor fez. Nesse dia eu vou celebrar. Esse é um dia de vida. É um dia onde a vontade de Deus, o reino de Deus vai se estabelecer. Então eu sigo, ele está ensinando a orar. Mas não está dizendo, olha, você vai orar sempre assim. Você pode orar? Pode. Mas você gostaria de sempre falar a mesma coisa? Você gostaria que alguém do teu círculo de intimidade viesse todo dia falar a mesma coisa para você no sentido não da oração em si, porque a oração tem, né? Nós vamos ver aqui, mas sabe, a pessoa ela não tem uma intimidade com você, parece que é algo mecânico. A palavra correta é essa. Você gostaria que um filho teu se relacionasse de uma maneira mecânica com você? Ou a tua esposa ou o teu marido de uma maneira mecânica, fria, sabe quando a palavra sai da boca, mas não sai do coração? Então nós podemos orar o Pai Nosso, entendo que devemos orar o Pai Nosso, mas ele deve partir do nosso coração, não pode ser algo mecânico, e nós temos que adorar a Deus também, e orar a Deus com as nossas palavras, expressar a nossa vontade, expressar o nosso coração, expressar a nossa alma para Ele, produzir essa intimidade com Deus na oração. Entende o que eu quero dizer? Glória a Deus, vamos prosseguir. Então ele diz assim, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Olha só, tem um momento na oração para nós pedirmos por aquelas nossas necessidades, e que pode ser uma repetição. Claro que pode ser uma repetição, pode ser algo que você está buscando no Senhor há tempo. Não tem problema. Então existe um momento da oração para você pedir. Existe um momento para você entronizar a Deus, glorificar a Deus. Mas existe um momento para você pedir também. Amém? E ele diz ainda assim, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Isso
voltamos lá naquilo que eu falei antes, né? Ela não pode ser uma oração mecânica, ela tem que ser uma verdade na nossa vida. Você tem perdoado as pessoas, ou lá no grupo do WhatsApp da família tá todo mundo brigado? Ninguém se fala já desde a eleição de 2018. Então você tem que ter o perdão, tem que praticar o perdão. Claro que se a pessoa não quer perdoar, você fez já a tua parte, você foi, pediu perdão, a pessoa aceitou, ok, a pessoa não aceitou, amém, você fez a tua parte. Continue orando, continue abençoando essa pessoa, né? Só um pouquinho. Então, eu preciso perdoar, eu preciso praticar a palavra. Eu não posso orar a palavra de uma maneira mecânica, como eu disse no início, amém? Precisamos orar e estabelecer um relacionamento com Deus. Um relacionamento, uma intimidade com Deus. Aliás, Deus ele tem ouvidos que ouvem, olhos que veem. Ele não é como um ídolo que tem ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vem. Amém? Não é um pedaço de madeira que uma parte, né? O cara cortou a árvore, uma parte virou lenha e uma parte ele fez um ídolo para a casa dele. Não. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. E Ele sente, escute o que eu vou dizer para você. O Senhor, eu posso garantir isso para você, o Senhor sente falta de ter intimidade com você. Intimidade com você. Daquele momento onde Ele vê que você vem ao encontro dEle. E oração é isso. Oração é nós irmos ao encontro de Deus. Oração é nós irmos nos encontrar com Deus. Olha que coisa tremenda que é isso. Um Deus que criou todas as coisas, mas que Ele espera por aquele momento de encontro comigo e com você. Aquele momento onde nós vamos ali e o Senhor vê que nós estamos vindo porque nós queremos buscá-lo. Nós queremos conversar com Ele, nós queremos abrir o nosso coração para Ele, nós queremos adorá-lo pelo que Ele é, por todo o seu amor, por Ele ter olhado para nós com tanta misericórdia, com tanta graça, e ter enviado o seu Filho unigênito, que se fez carne e morreu no nosso lugar. Então nós vamos a esse encontro com Deus, nós vamos a esse momento íntimo com Deus, pessoal com Deus. Deus é um Deus pessoal, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer conversar com você, Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dEle, porque Deus fala, Deus fala e fala bastante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui, porque senão eu vou pegar um outro caminho aqui já, vamos lá. E ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação. O que significa isso? Orar pelas nossas fraquezas, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e orar pelas nossas fraquezas, orar por aquilo que nós sabemos, todo mundo sabe qual é o seu ponto fraco. Eu ouço algumas pessoas essa semana, até alguém me perguntou, pastor, eu não estou conseguindo largar o cigarro, pastor. É apresentar o Senhor em oração. Claro que é se esforçar, mas é apresentar o Senhor em oração, dizer, Senhor, me ajuda para que eu vença isso, aquilo, aquele outro, e o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar uma saída. Aliás, a palavra do Senhor diz que Ele nunca nos deixa ser tentado por algo maior do que nós possamos suportar. Nunca. Então ouça bem isso. Ouça bem isso. Desculpe, mas aqui está bem quente aqui em Guaratuba. E isso que já são... Vou contar um segredo para você. Isso que já são 11 horas da noite aqui. Mas está muito quente. Muito quente. Então, nós precisamos orar, precisamos ir ao encontro de Deus. Então, Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orar, a estabelecer algumas coisas, a adorar a Deus, pedir que a vontade dele se cumpra.
interceder por circunstâncias, para que a vontade de Deus prevaleça, não a vontade do homem. Ele coloca ainda para que nós possamos pedir. Olha, você não pode, você deve pedir, porque quando nós pedimos, nós estamos expressando fé num Deus que responde, num Deus vivo. Muitas pessoas falam assim: ai pastor, eu não sei se Deus vai me ouvir, Deus não me ouve. Amados, é mentira, é falta de fé, é incredulidade isso, é incredulidade. Creia num Deus vivo e que responde às tuas orações. Precisamos pedir perdão, mas precisamos perdoar também, porque a palavra de Deus diz que quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Mas quando nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Amém? E por fim, orar para que, não precisa ser necessariamente nessa sequência, tá? Mas por fim, orar por aquelas fraquezas que nós temos, que pode estar lá junto nos pedidos também. Entende? Não existe uma fórmula exata, uma regra ali, né, que se torna não uma oração, mas uma reza. Uma reza é aquela coisa repetitiva, né, mecânica. Mas uma oração não, é aquilo que sai de forma espontânea do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus. Entende? Você já parou para pensar que de repente você vai orar, e quando você está orando, Deus vai falar, Deus vai liberar uma palavra, e que Deus é o mesmo que pelo poder da sua palavra criou o mundo, criou todas as coisas, trouxe à existência todas as coisas. Então você está ali na presença de Deus, e esse Deus Todo-Poderoso fala, e vai falar com você, vai falar para você, vai falar para as tuas circunstâncias, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, vai ouvir o teu clamor e vai te responder. Lembra do povo de Israel, quando estava no Egito? A palavra de Deus diz que ele ouviu o clamor do povo, e ele desceu e viu o sofrimento dele. O Senhor ouve o teu clamor, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor vê as nossas lutas e os nossos sofrimentos, em nome de Jesus, amém? E aí ele dá um exemplo. Jesus sempre é muito didático, né? Eu já falei sobre isso outro dia. Então ele lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite, e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa? Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como as coisas boas, muitas vezes elas acontecem de repente, nós não esperamos, as coisas ruins também acontecem de repente. E nós precisamos de socorro imediato. Nos pega às vezes, pode nos pegar de surpresa. Pode nos pegar de surpresa. Muitas vezes Deus avisa antes, porque quando você estava lá orando ao Senhor, lá no secreto orando ao Senhor, ou de repente você estava lá no teu carro dirigindo e orando, e aí o Senhor falou com você e você já disse: opa, o Senhor está falando, o Senhor está me dando uma direção. E aqui então veio alguém e foi pego de surpresa. E o que estiver dentro, responda ao aquele que está lá dentro da casa, né? E que estão pedindo para ele os pães. Diz assim: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Não é assim? Não chega uma hora que cansa, né? E às vezes a pessoa vai lá e ela faz por obrigação, mas faz, porque ela não quer mais aquela chateação, ela não quer mais ser perturbada. Agora, olha só o que Jesus fala. Ele dá o exemplo, né, de alguém que foi lá e pediu num momento até inadequado. Preste atenção, o momento era inadequado.
Era o momento que a casa já estava toda trancada, os filhos já estavam dormindo, todo mundo já estava dormindo. Um momento inadequado, quando algo vem e surpreende, é pego de surpresa. E aí Jesus diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ele diz 3 coisas. Peça. Depois ele diz o quê? Busque. E depois ele fala bata. Ele está falando do quê? De insistir. Ele está dizendo assim, sabe o que ele está dizendo aqui? Eu quero falar do meu jeito para você, tá bom? Ele está dizendo assim, eu estou dizendo para você que você pode me incomodar. É isso que Jesus está dizendo. Você pode imaginar isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso dizendo assim, João, você pode incomodar. Pode me incomodar. Peça, bata, ou melhor, peça, busque, bata, pode me incomodar. Você já viu alguém importante dizendo isso para uma pessoa simples, para uma pessoa humilde? Pode vir me incomodar? Deus diz isso para você. Deus está dizendo isso para você. Peça, busque, bata. Pois todo que pede, recebe. Olha aqui, todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Olha, amados, é a palavra de Deus, é uma promessa. Você pode orar. Posso falar uma coisa para você? Tem muitas pessoas que oram, e quando estão orando com as suas palavras, elas oram a palavra também. Então elas pedem lá, Senhor, eu preciso disso, e a tua palavra, há uma promessa na tua palavra que diz que aquele que pedir vai receber, aquele que buscar vai achar, e aquele que bater vai ser aberto. Amém? Olha que bênção, isso é uma promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida. E eu quero agora que você abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 18, porque capítulo 18 vai edificar a tua fé, para que você ore com mais persistência, para que você seja incentivada a orar em nome de Jesus, amém? Abra lá em Lucas capítulo 18, olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos ainda sobre a oração, né? Em outro trecho, mas sobre a oração. Ele diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Você está desanimado? Porque você já está orando aí há um pouquinho de tempo, né? Não está meio aí borocochô? Não, Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, eu quero ensinar vocês a orar e ensinar a importância de nunca desanimar. Olha só que bênção. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. É quase como aquele exemplo daquela pessoa que bateu tarde da noite, importunando, né, o morador lá que já estava dormindo. E ele diz assim, que ele não se importava, um juiz que não se importava com Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Sabe aquela pessoa chata? Essa era aquela pessoa chata. Ai, meu Deus. E olha o que ele diz assim. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Ele está fazendo um exemplo. Olha, se o juiz é injusto, mas chega um momento que ele cede, chega um momento em que ele diz assim, não, chega, eu não aguento mais, eu tenho que resolver isso. Essa mulher está me importunando demais, ela está me incomodando demais, e ela está pedindo para ele fazer justiça. E se a Bíblia está falando isso, que ele está fazendo justiça, é porque a mulher estava sofrendo injustiça. O que você está sofrendo na sua vida?
O que você está que injustiça você está sofrendo? O que está acontecendo com os teus filhos, com o teu casamento, com a tua família, com o teu trabalho, com as tuas finanças? O que está acontecendo em qualquer área da tua vida onde você vê, opa, aqui está havendo uma injustiça? Você tem buscado o Senhor, tem andado na palavra do Senhor, tem feito a vontade do Senhor, mas alguma coisa não está certa. É porque agora o que você precisa fazer? Orar mais, buscar mais o Senhor, clamar mais ao Senhor. Assim como aquela mulher fez, com um juiz que não temia nem a Deus e nem a homem algum. Então ele não tinha motivo para atender o pedido daquela viúva. Mas chegou uma hora que ele atendeu. Porque ela continuamente estava ali gritando, eu imagino, na janela dele, para que ele fizesse justiça. Continuamente. E aí ele diz assim, o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Ou seja, ele diz assim, olha, eu vou atender essa mulher porque ela está me aborrecendo demais. E aí ele faz um paralelo com Deus, que é bom. Ele diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Você tem clamado ao Senhor dia e noite? Você tem colocado esse motivo teu de oração como um clamor contínuo na presença de Deus? Dia e noite significa algo contínuo, algo que não para. Sabe quando a gente sabe que aquilo que alguém está orando é importante ou não? Quando ela começa a orar com aquele fervor e ela ora, daqui a pouco ela não ora mais. Ou seja, aquilo não era tão importante assim para ela. Ela parou. O que é importante para você? Porque aquilo que nós valorizamos, aquilo que é importante para nós, isso nós vamos atrás. Quando é importante para alguém, essa pessoa vai atrás. Quando é algo de valor para alguém, esse alguém vai atrás. Quando não é, pede agora, depois não pede mais. Ora agora com aquele fervor, com aquela disposição, com aquele ânimo, mas amanhã já não ora mais. Porque era algo momentâneo. Era algo assim, como alguém que viu uma propaganda e teve vontade de comprar aquilo. Simples assim. Mas quando nós clamamos ao Senhor continuamente por justiça, Ele está dizendo aqui, acaso Deus não fará justiça? Ouça, acaso Deus não fará justiça para você, que é um escolhido, um chamado por Deus, uma chamada por Deus, que clama a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, continuará fazendo-os esperar? Será que Deus vai continuar fazendo você esperar se você realmente colocar um propósito de clamar ao Senhor continuamente? Isso eu não estou dizendo que você vai poder ficar orando no teu quarto fechado dia e noite, não, mas continuamente você acorda, você se coloca na presença do Senhor e você pede. Você está lá lavando uma louça, você pede. Você está dirigindo o seu carro, você pede. Você está dentro de um ônibus, você pede. Você está no trabalho, deu um intervalo, você está pedindo continuamente. Isso é oração. Isso mostra fé. Isso mostra fé, isso mostra perseverança para Deus. E o contrário é o quê? Não crer que Deus possa responder, não é tão importante assim. Então nós precisamos aprender a orar, entrar na presença do Senhor, entender que estar na presença do Senhor é algo prazeroso, não é algo mecânico. Eu quero dizer uma coisa para você, se a tua oração tem sido mecânica, você sabe disso, quando você acorda assim, lá vou eu orar de novo a mesma coisa de ontem. Até tinha uma piada que era assim, né? O pai pediu para a criança orar na mesa na hora da refeição. Disse assim, ele só falou assim, o mesmo de ontem, amém. Porque a oração era todo dia igual. O mesmo de ontem, amém. É assim que tem sido a tua oração. Você entende que há uma diferença entre ela se tornar, entre você perseverar em oração e ela ser algo mecânico, simplesmente mecânico.
A oração, clamor a Deus, deve ser algo que brota do nosso interior, das nossas entranhas, do nosso coração, e a gente busca a Deus, e a gente clama a Deus, e nós pedimos o socorro de Deus, e nós clamamos agora, daqui a pouco, mais tarde, amanhã de novo, e assim por diante. Entende? Precisamos orar. Precisamos estabelecer um relacionamento com Deus. Eu e você precisamos nos relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. A oração não pode ser algo enfadonho, cansativo, mecânico, como eu já falei. Mas ela deve ser algo espontâneo. Entenda uma coisa, isso se acontece com a prática. Quando você conhece uma pessoa hoje, você já tem intimidade com ela para falar a tua vida? Não, você vai estabelecendo um relacionamento com essa pessoa, vamos trazer isso para o natural. Você vai estabelecendo um relacionamento com essa pessoa, vai caminhando com essa pessoa, você vai tendo confiança nessa pessoa, daqui a pouco você já vai estar tendo conversas mais profundas, conversas que você não tem com um desconhecido. E com Deus é a mesma coisa. Talvez até hoje Deus seja como um estranho para você, um desconhecido. É hora de se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Jesus aqui ensinou como orar, como buscar, como pedir, como entrar na tua presença. Eu quero entrar. Eu quero estar na tua presença. E aí você vai dizer assim: mas eu quero estar na presença, e na presença do Senhor eu posso pedir, fazer os meus pedidos? Pode, está aqui. A palavra de Deus nos garante isso. Ele está ali para fazer justiça para os seus filhos. Trovoada. Entende? Ele está ali para isso. E alguns ficam cheio de dedos, eu não quero incomodar, eu não quero... Não, isso é uma atitude de alguém que não tem intimidade com Deus, não estabelece um relacionamento com Deus, não está andando na presença de Deus. Quando eu ando na presença de Deus, porque eu oro, porque eu busco a Deus, de repente eu estou dirigindo e eu não fico lá, Deus grandioso, poderoso, majestoso, aquela oração e tal. Não, eu já peço direto o que eu preciso. Aliás, se você olhar as orações dos profetas, elas não eram longas. Deus de Abraão, Isaac, não. Elias disse assim: Senhor, fecha os céus. E o Senhor fechou os céus. Homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a orar, a buscar o Senhor, a caminhar com o Senhor. E aliás, isso é um detalhe. Orar é o primeiro passo, caminhar é o segundo. Porque chega um momento em que essa disciplina ela se estabelece na nossa vida, de orar com fervor, de orar com um relacionamento com Deus de verdade, mas dali ele tem que partir para caminhar, para no momento que você levanta do teu lugar ou sai do teu lugar de oração, você vai caminhar com o Senhor aonde você for. Andar com o Senhor. Amém? Amados, eu espero que hoje a gente, há pouco tempo aqui, a gente tenha arranhado um pouco, tocado um pouco na superfície desse assunto da oração. Porque muitas pessoas me perguntam: eu era isso, eu era aquilo por 40 anos, por 50 anos, como que se ora? Assim. Tudo que você orar, você vai orar, vai adorar a Deus, vai pedir perdão pelos teus pecados, vai fazer os teus pedidos, vai perdoar, Deus vai te perdoar porque você perdoou, vai pedir a Deus pelas tuas necessidades, pelas tuas fraquezas, e sempre você vai terminar a oração dizendo: em nome de Jesus. Tudo que você orar, você vai orar em nome de Jesus Cristo. E é simples assim. Entenda, Deus ele está te ouvindo. Deus ele não está lá longe, distante, num trono e não ouve as tuas orações. Não, ele ouve. Ele ouve.
Ele ouve a oração de todos. Todos que oram, Ele ouve. Responder é outra história. Amém? Por isso que eu disse que hoje a gente tocou no assunto, né? Abriu a porta do assunto desse tema, dessa disciplina espiritual que é a oração. Que é impossível andar com Deus, ter uma vida com Deus, se não orar. E eu até recomendo você, estabeleça essa disciplina da oração diária na tua vida. Você precisa ter um tempo que sejam 5 minutos, 10 minutos, aonde ninguém vai te incomodar, aonde se você quiser ficar de joelho, deitado no chão, sentado, você vai poder orar e vai orar como um secreto com Deus, como diz a palavra de Deus, como diz a sua palavra, no secreto. Separe esse tempo, faça isso, estabeleça essa disciplina. Comece a estabelecer esse princípio. Estabeleça a disciplina de 5 minutos, que é o que você vai levar para ler um capítulo da Bíblia. Começar lá em Mateus capítulo 1 hoje, amanhã Mateus capítulo 2, para que você possa se tornar um crente forte, para que você possa se tornar um crente abençoado, que conhece a Deus, que anda com Deus, em nome de Jesus. Tantas outras coisas virão com esse primeiro passo que você vai dar, que você vai se surpreender. Amém? Ore, busque o Senhor e Ele vai te responder. Clame ao Senhor e Ele vai fazer justiça na tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora, quero orar por aqueles que vão ouvir essa palavra depois, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra de hoje. Porque eu sei que muitos, Senhor, vão começar a estabelecer esta disciplina na sua vida da oração. Muitos hoje compreenderam que eles também podem orar, que a oração deles também é ouvida por Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, desperta o teu povo para te buscar. Desperta o teu povo para se arrepender e te buscar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. As profecias, as coisas que o Senhor fala, Ele fala no momento da oração. É quase que 90%. Ou porque você está andando com Ele. E Ele vai falar, Ele vai te mostrar. Ele vai te revelar coisas que você não sabe. Ele vai te dar direção de coisas que você nem desconfiava. Amém? Ele vai te ensinar. Porque o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso consolador. E você vai caminhar com Ele. E o Senhor vai estabelecendo a justiça dEle na tua vida. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.